Boa noite a todos, é uma imensa satisfação estar aqui. Eu agradeço muito especialmente esse convite que recebi por intermédio do professor Dierle Nunes, agradeço na pessoa dele todos os organizadores. Meu especial cumprimento aos caríssimos colegas que integram comigo essa mesa, o caríssimo presidente, Dr. Egmar Ferraz, professor Léo Beraldo, que já em outra ocasião já me trouxe até aqui a um outro evento muito bom também, tão bom quanto esse, nesse mesmo hotel, inclusive. Um cumprimento especial para minha querida amiga, que tanto admiro, a professora Suzana Cremasco. Meus cumprimentos, enfim, a todos. Reitero que é uma satisfação estar aqui. Eu tenho vínculos, digamos assim, afetivos. Já devo ter dito isso outra vez, né? O presidente lá antes dizia que as histórias dele se repetem, de todos nós se repetem. A sorte é que as pessoas esquecem as nossas histórias, a gente pode contar de novo as mesmas histórias e tal, né? Mas eu já devo ter dito isso. Eu tenho vínculos afetivos com a Ordem de Minas Gerais. Talvez o primeiro grande evento nacional de que eu participei, em 98 ou 99, em Ouro Preto, era um simpósio da Ordem. Eu era, de longe, o mais novo expositor. Então, professor Calmon de Passos, professor Ovídio Batista da Silva, Donaldo Armelin. Os mais novos, depois de mim, eram os ministros, hoje o ministro Fux e o Marinoni, que é bem mais velho que eu, meu querido amigo Marinoni. Mentira, ele não é tão mais velho que eu. Mas, enfim, é sempre uma satisfação voltar. O meu tema, eu reformulei, eu vou fazer um exame panorâmico das inovações na coisa julgada. 3 grandes novidades na coisa julgada. Não são as 3 únicas, mas são as 3 sobre as quais eu me concentrarei, né? É um daqueles temas perigosos. Uma leitura muito rápida nos transmite a impressão que não mudou nada. Quando muitas pessoas detectam uma mudança ali, vou tratar dela, que é a chamada coisa julgada das questões prejudiciais. Essas pessoas percebem. Daí, num outro ponto, acontece o contrário. As pessoas pensam que há uma mudança num ponto em que, rigorosamente, me parece não haver mudança nenhuma. E depois existem mudanças sutis, que por vezes não estão nem previstas na própria disciplina da coisa julgada. Dou só um exemplo, que é relativo a um tema de que eu não poderei tratar, até porque já foi objeto de um painel inteiro aqui, a repercussão dos negócios jurídicos sobre a coisa julgada, o quanto os negócios jurídicos podem interferir sobre a coisa julgada. É para ficar só num exemplo de algo que não está regrado ali. É uma disciplina de outro ponto do Código que vai repercutir no Instituto da Coisa Julgada. Mas indo, enfim, aos 3 pontos de minha especial atenção aqui. Primeiro, o conceito de coisa julgada é reformulado, é melhorado no Código para se eliminar uma imprecisão que existia, que era a confusão da coisa julgada, que é uma autoridade que recai ou sobre o comando sentencial ou sobre o efeito declaratório da sentença. Havia uma imprecisão. No Código Antigo, se atribuía à coisa julgada a pura e simples definição de um efeito, de um puro e simples efeito da sentença, quando não é tão simples assim. No último tema de que eu vou falar, esse aspecto que pode parecer, num primeiro momento, meramente conceitual, ele ganha uma relevância prática. Então, eu deixo isso para daqui a pouco. Mas o conceito de coisa julgada, no artigo 502, também é reformulado num outro ponto, muito mais simples e direto, e que tem uma direta relação prática com algo que o professor Leonardo Beraldo já mencionou aqui. Não se fala mais da coisa julgada material como sendo um atributo das sentenças de mérito. Agora é um atributo das decisões de mérito, porque o Código definitivamente consagrou o Instituto das Decisões Interlocutórias de Mérito. Definitivamente consagrou, eu digo, porque rigorosamente já existiam soluções parciais de mérito. No curso do processo isso já era possível. Já era possível sob a égide da redação original do Código de 73. Mas lá havia um problema, que era a não atribuição da eficácia própria de sentença, nem da autoridade de coisa julgada para interlocutória de mérito, mas que elas já existiam. Depois, em 2005, mudou-se o conceito de sentença, houve muita disputa teórica e jurisprudencial para saber se a mudança era verdadeira ou não, mas parecia que ali tinha surgido finalmente uma sentença parcial de mérito. Mas isso acabou não sendo bem aceito pela comunidade, a ponto de o STJ, às vésperas do ingresso em vigor do Código de 2015, proferir um acórdão dizendo que não existiam sentenças parciais de mérito. O Código Novo, então, sepultou todas as disputas. E aqui, então, eu pulo para o meu último
slide. Por isso que eu não deixei o controle com o presidente da mesa, queria sofrer muito mais do que sofreu na palestra do presidente. Passei, me distraí. Devia ter deixado com ele, sim, ia sair melhor. Opa. Quantos faltam para acabar? Atenção. Aqui. Bom, agora o código elimina todas as controvérsias. Ele diz expressamente que podem existir decisões interlocutórias de mérito. Repito, elas já existiam, mas o código dá para elas um tratamento jurídico explícito claro, e preciso. Portanto, é possível uma solução parcial do mérito, naqueles casos em que apenas uma fração do objeto do processo está em condições de ser desde logo resolvido. Esse objeto, uma vez decidido, é decidido por decisão interlocutória, o código toma uma posição quanto a isso. Nesse caso, prevê expressamente, em 2 momentos, ele prevê o cabimento do agravo do instrumento e ele prevê a possibilidade do trânsito em julgado autônomo dessa decisão interlocutória de mérito. Transitando ela em julgado, separadamente, ela faz coisa julgada material. Daí porque o 502, ao definir coisa julgada material, diz que é um atributo agora das decisões de mérito, sejam elas sentenças, sejam as decisões interlocutórias de mérito. Em termos práticos, o que é que isso significa? Significa o seguinte: no saneamento do processo, no momento de saneamento, de julgamento conforme estado do processo, o juiz constata que, em relação a uma das 2 prestações que o autor está pedindo, é necessária instrução probatória. Quanto à outra, ele não tem mais a necessidade de prova nenhuma. Está muito clara, muito precisa a existência, na visão dele, a exigibilidade e a existência, enfim, daquela prestação. E ele, então, condena desde logo o réu ao pagamento de uma das 2 prestações. R$500 mil, R$1 milhão. Quanto mais alto o valor, vai ficar mais dramático o meu exemplo. A outra parcela, também de R$1 milhão, depende de instrução probatória. Há uma controvérsia, é necessário ouvir-se testemunha, fazer-se uma perícia, qualquer coisa assim. No curso, e não há agravo, ou havendo, ele é desde logo rejeitado, transita em julgado esse capítulo decisório de mérito. Transita em julgado esse capítulo decisório de mérito, o que esse dispositivo prevê como expressamente prevê como possível, parágrafo 3º do artigo 356. No curso da instrução probatória relativa a outra parcela pretendida, o juiz constata a absoluta ilicitude da origem, não só daquela prestação que está sendo ainda objeto de provas, como também da outra, que já foi objeto de condenação transitada em julgado. Ele descobre, por exemplo, que as 2 prestações eram a paga pela prática de um crime. Era o pagamento que o réu se comprometeu a fazer ao autor para que o autor, deixar minha história mais dramática ainda, matasse alguém. Né? Origem absolutamente ilícita, fundamento ilícito da obrigação, jamais deveria ter havido aquela condenação. O que é que faz o juiz? Ele pode rever, uma vez que o processo ainda não acabou, ele pode rever a condenação que ele proferiu na decisão interlocutória de mérito e desfazer a condenação que ele fez, uma vez que o processo ainda não acabou? A resposta nos é dada por esse dispositivo e pelo 502 que eu mencionava antes. Não, não pode. O modo de se rever isso é a ação rescisória, se e quando couber ação rescisória. Não vou entrar aqui no tormentoso tema do termo inicial da ação rescisória, se ele se conta desde logo ou só no final. Não vou entrar, mas vou dar só minha conclusão. Axiomaticamente, conta-se desde logo. Né? A gente poderia discutir isso aqui, poderia ser o tema de uma exposição inteira, mas se conta desde logo. Então, esse é um dos temas que eu gostaria de examinar, e examino assim muito telegraficamente. O segundo tema, que merece um rapidíssimo exame, e agora vou me concentrar mais aqui, é a atribuição da coisa julgada à resolução das questões prejudiciais. No Código de 73, nós tínhamos lá muito claro que o decismo, o dispositivo, o comando fazia a coisa julgada, a fundamentação não. E numa disposição, inclusive, pleonástica, que era o artigo 469, dizia-se que a fundamentação não faz coisa julgada, e depois reiterava que aspectos da fundamentação também não faziam coisa julgada. A definição sobre a verdade dos fatos e a resolução de questões prejudiciais, quando tomada só na fundamentação. Então, a resolução de uma questão prejudicial não fazia coisa julgada. Para que ela fizesse coisa julgada, era imprescindível uma ação declaratória incidental, observados os requisitos da ação declaratória incidental. Então, o exemplo paradigmático disso, o autor pedia herança, uma parte da herança dos réus, dizendo que os réus eram seus meio-irmãos, eram filhos do mesmo
pai, o de cujos, o falecido, autor da herança, e que, portanto, ele merecia também uma fração daquela herança. Portanto, ele invocava como um dos fundamentos da sua pretensão de herança a filiação, mas não fazia um pedido de declaração de filiação. E o juiz examinava na fundamentação a questão da filiação, negava que houvesse filiação e julgava improcedente a ação. A decisão sobre filiação não havia feito coisa julgada, se não tivesse havido ação declaratória incidental. De modo que, depois disso, esse mesmo autor contra esses mesmos réus poderia, por exemplo, formular uma demanda de alimentos e ali convencer o juiz de que era, sim, filho do pai dos réus, demonstrando, então, que eles eram seus irmãos e provando a sua necessidade em receber alimentos e a possibilidade deles em pagar alimentos, sendo eles seus parentes mais próximos, obter ali alimentos. Daí a doutrina dizia, em tom de brincadeira e crítica, que por esse sistema alguém poderia ser filho para fins de alimentos e não ser para fins de herança, e vice-versa. Eram esses riscos de contradições lógicas que surgiam. Lieberman já tinha dado uma resposta para isso muito antes, no sentido de que a coisa julgada consegue, quando consegue eliminar contradições práticas. As contradições lógicas nem sempre são elimináveis. Muito bem, o Código de 2015 pretendeu dar um passo além, atribuindo, observadas determinadas condições, atribuindo autoridade de coisa julgada material à resolução de questões prejudiciais. E com isso, eliminando do nosso sistema a figura da ação declaratória incidental. Não se fala mais em ação declaratória incidental. Ela surge, ela aparece em um único momento no Código, na arguição de falsidade. Na arguição de falsidade, ali sim, ainda existe a figura da declaratória incidental para a arguição de falsidade. Pode-se arguir, é possível arguir-se falsidade como um simples incidente probatório ou formulando-se uma ação incidental. Fora esse caso, não existe mais a ação declaratória incidental. Mas não é sempre que a resolução da questão prejudicial vai fazer coisa julgada. É preciso o expresso enfrentamento dessa questão prejudicial pelo juiz, ao resolver o mérito da causa, seja na sentença, seja numa decisão interlocutória de mérito. Ele precisa enfrentar a questão expressamente. Esse é o primeiro requisito. O outro requisito, muito óbvio, é que é imprescindível que a questão seja, de fato, uma questão prejudicial. O inciso 1º do parágrafo 1º do 503 trata disso. Ela será uma questão prejudicial quando da resolução dessa questão, depender o julgamento do mérito. A resolução de questões preliminares não faz coisa julgada. Resolver se há ou não coisa julgada, se há ou não litispendência, se há ou não legitimação extraordinária para promover-se ação e assim por diante, nada disso é questão prejudicial. Essas são questões preliminares. A questão prejudicial é uma relação jurídica ou uma situação jurídica cuja existência ou inexistência é relevante para a definição do mérito da causa. Portanto, é um tema de direito, de mérito, digamos assim, que não constitui propriamente o mérito daquela causa. Voltando ao exemplo que eu dava antes, saber se é filho ou não é filho é fundamental na ação de petição de herança. Pois se eu constato que não é filho, está prejudicada qualquer outra investigação. Por isso que ela é uma questão prejudicial. Eu não tenho mais que examinar nada. Se não é filho, fim de papo, acabou aqui. Não cabe herança e ponto final. Se for filho, temos de examinar outros pressupostos materiais para o direito de herança. Saber se há algo a ser herdado, saber se ele não foi em algum momento esse filho deserdado ou se ele não se tornou indigno de receber a herança e assim por diante. Né? Então é uma questão relevante para o mérito sem ser o mérito propriamente da causa. Isso está dito no inciso 1º do parágrafo 1º do 503. É preciso um contraditório prévio e efetivo sobre essa questão. Não basta que o juiz a enfrente. Se esse enfrentamento da questão representar uma surpresa para as partes, se essa não tiver sido uma questão discutida pelas partes no curso do processo, não se terá aí coisa julgada material. Aliás, se terá um problema grave, inclusive de validade da própria decisão judicial por ofensa ao contraditório. Agora, temos de tomar cuidado com esse requisito do prévio contraditório, da efetiva discussão entre as partes. Nós não podemos hipertrofiar esse requisito a ponto de atribuir a uma das partes a possibilidade de impedir a futura atribuição da coisa julgada à resolução da questão prejudicial mediante sua simples inércia. Então eu posso imaginar aqui claramente duas hipóteses distintas. O juiz
não se comportou bem, não organizou o processo no momento do saneamento, como dizia que deve fazer, como muito bem dizia que deve fazer, o professor Leonardo. Ele não fez uma seleção das questões controvertidas, por diante. A despeito disso, as partes claramente debateram e produziram provas, se isso era necessário, sobre a questão prejudicial. Se o juiz a enfrenta no final, houve debate, houve contraditório, e o enfrentamento pelo juiz, observados os demais requisitos que eu estou aqui mencionando, fará coisa julgada material. Agora, pensem em outra hipótese. Na definição dos pontos controvertidos, das questões, enfim, existentes, dos pontos controvertidos, enfim, que questão não é mais do que isso, um ponto controvertido, na definição dessas questões de fato e de direito, inclusive das possíveis questões prejudiciais, o juiz, no saneamento, indica expressamente: verifico aqui a existência de uma questão prejudicial. Atentem as partes para essa questão prejudicial, pois ela é relevante para a solução do mérito. A instrução probatória que haverá daqui para frente deve, inclusive, tomar em conta essa questão. Se dali para frente uma das partes simplesmente ignorar essa questão prejudicial, não se pronunciar sobre ela, não produzir provas ou coisa que o valha, isso será irrelevante, pois a questão estava claramente posta no processo. Houve a possibilidade do contraditório. Portanto, embora o Código fale em contraditório prévio e efetivo, essa efetividade tem de ser entendida nos seus devidos termos. Essa potencialidade do contraditório após uma clara advertência por parte do juiz deve também bastar. É preciso que o juiz tenha, ademais, competência absoluta para a resolução da questão prejudicial. O juiz nunca se furtará de resolver uma questão prejudicial pelo tão só fato de não ter competência absoluta para resolvê-la como questão principal. Se necessário, o juiz tem de enfrentar a questão prejudicial, mesmo que ela verse sobre um tema que, como questão principal, não seria de competência desse juiz. O exemplo mais claro: surge numa ação de responsabilização civil uma questão atinente à existência ou não de uma relação de emprego. Haver ou não relação empregatícia é importante para a solução de uma questão de competência do juiz comum, não trabalhista. Ele pode suspender o processo por 6 meses ou até 1 ano, ele pode suspender o processo e aguardar a resolução disso num processo trabalhista eventualmente já existente. Mas, passado esse período, ou se não existir o processo trabalhista, ele mesmo tem de resolver a questão. Não existe, no processo civil brasileiro, prejudicial externa de devolução obrigatória. Aqui existia, foi revogada. Artigo 25 da Lei de Arbitragem. Essa não existe mais. Portanto, o juiz vai ter de enfrentar a questão. Mas ele daí enfrenta apenas na fundamentação. E essa questão prejudicial, por ele resolvida, a resolução dessa questão prejudicial, não fará coisa julgada. Então, no exemplo que eu dei, ele vai dizer lá, tem relação de emprego? Não tem. Mas só para poder dar o passo necessário, o passo lógico necessário para a solução da pretensão, da dita questão principal, mais correto é dizer-se pretensão, para resolver o objeto daquele processo. E ela ficará apenas na fundamentação, sem fazer coisa julgada. Se houver revelia, eu pulei isso aqui na pressa, se houver revelia também não vai haver coisa julgada sobre a resolução da questão prejudicial. Por quê? Porque não vai haver se travado, então, garantidamente, contraditório entre as partes. Mas, se o revel comparecer tardiamente, e aí surgir a disputa sobre aquela questão prejudicial, ele pode comparecer tardiamente e ainda passar a discutir muitas questões no processo, pode até conseguir instrução probatória. O Código de 2015, explicitando algo que já se extraía do Código de 73, deixa aberta essa possibilidade. Daí também haverá, evidentemente, coisa julgada sobre a resolução da questão prejudicial. Por último, e não menos importante, não pode haver uma limitação de cognição nesse processo. Se houver, não se formará coisa julgada material sobre a resolução da questão prejudicial, pela singela razão de que também não se formará coisa julgada material, nem mesmo sobre a resolução da pretensão principal. Os processos com limitação cognitiva, os processos de cognição superficial, de sumariedade no aprofundamento, esses processos não fazem coisa julgada material no nosso sistema, e assim também em diversos modelos do direito comparado. Não cabe aqui aprofundar, mas eu diria que isso não é uma exceção nesse caso. Isso assim é também nos demais casos. Por último, uma ponderação. O que é que significa agora essa regra que diz que a resolução da questão prejudicial faz
coisa julgada material. Significa que no nosso sistema a fundamentação passou a fazer coisa julgada material? Não. Absolutamente não. Continua existindo no Código uma regra idêntica ao 469 do Código anterior, que vem a ser o artigo 504 desse novo Código, com o mesmo teor, dizendo que a fundamentação não faz coisa julgada. Qual é o fenômeno, então? O que acontece? Não é a motivação que fez coisa julgada? Não. A exceção, me parece, não está aqui incidindo sobre a norma que diz que fundamentação não faz coisa julgada. Continua não fazendo. A exceção recai sobre o princípio da demanda. Antes era indispensável uma demanda, logo no início do processo, ou como ação declaratória incidental, para que aquela questão fosse transformada em questão principal e assim fosse objeto de um enfrentamento mediante um deciso, um comando, que daí faria coisa julgada. Agora o juiz de ofício, ao enfrentar a questão, transforma-a em um comando sentencial principal. Então não se trata de a fundamentação fazer coisa julgada, mas isso ser transformado em decisum, independentemente de pedido das partes. E não é uma mera observação teórica essa a que eu estou fazendo. Ela tem relevância prática, porque significa que não é só a fundamentação que vincula o juiz do processo seguinte, significa que eu tenho um comando sentencial que produz todos os efeitos que um comando sentencial produziria. De modo que no exemplo que eu dei antes, da petição de herança, em que se resolveu, por exemplo, que o autor é filho do de cujos, a questão prejudicial, se tiver cumprido todos os requisitos que aqui muito rapidamente examinei, a resolução dela fará coisa julgada material, mas não só isso. Eu terei um comando sentencial que me permitirá, por exemplo, levar essa sentença ao registro de pessoas e lá fazer o devido averbamento da filiação. Portanto, não é uma observação meramente teórica essa que acabei de fazer. Eu tinha feito uma promessa de 3 temas, eu não tratei, para ser muito honesto e sincero, talvez vocês não tenham controlado o número de temas, faltou um tema, mas assim eu cumpro os meus 20 minutos. Muito obrigado pela atenção de vocês.